convidá-los, sem delongas, a virem aqui à frente e dar a palavra a eles para que eles possam falar daquilo que o Senhor tem colocado no coração deles. Você pode erguer uma das suas mãos para cá, para nós orarmos pelos nossos irmãos, abençoando eles e a palavra que Deus colocou nos seus corações? Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos consagrar ao Senhor a vida do Paulo e da Denise, que aquilo que o Senhor já colocou no coração dos teus servos, o Senhor transfira para os nossos corações nesta manhã. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Os irmãos lembram que na semana passada nós fizemos uma dinâmica de perguntas e respostas no final. Hoje nós vamos fazer a mesma dinâmica. No entanto, para que ninguém se sinta constrangido, se você tiver esse desejo, você pode pegar um papelzinho e escrever sua pergunta. A Carol, não sei onde é que ela está, mas o Rafa vai distribuir por aí os papeizinhos. Então você pode pegar uma caneta que está aí à frente da sua cadeira e anotar as suas perguntas se você quiser, para que no final, então, o Paulo e a Denise respondam todas as nossas curiosidades. Deus abençoe, queridos. Amém. Graças a paz, igreja. Bom dia. Vocês estão bem? Então tá bom. Irmãos, ontem nós estivemos num evento ali da Isabela, do vôlei. Então vocês me perdoem que a minha voz eu gritei ontem. E ela joga vôlei, pessoal. E foi um momento muito bom, mas acho que eu exagerei um pouquinho na voz. Então nós vamos estar falando um pouquinho para vocês hoje sobre um tema extremamente relevante nas famílias, né? Que é os nossos filhos. Criar os filhos para a honra e glória do nosso Deus, né? Esse é um grande desafio para nós, que aceitamos a Jesus, que temos caminhado, né, com Cristo. Então, como também fazermos isso com os nossos filhos, para que eles sigam os nossos passos, tá bom? Então, nós trouxemos as banqueiras, pode sentar, amor? Para que fique um clima meio descontraído. Vai ser um bate-papo entre eu e a Denise, passar um pouco da nossa experiência, de tudo que Deus tem feito nas nossas vidas, né? Então, vou passar a palavra aqui para a missionária, dona Denise. Bom dia, graça e paz, tudo bem com vocês? Que bom, né, nós estarmos reunidos nesta manhã, nesse dia tão feliz. Feliz Dia das Mães para todas nós, né, mulheres de Deus aí, que pudemos gerar filhos e nós queremos que esses filhos, a vida deles seja para a honra e para a glória do Senhor, né? Então, não esqueça aí, você tem mamãe ainda, manda um beijo para ela, leva ela para almoçar, faça uma comida para ela, mas não deixe de honrar a vida dessa mulher, tá certo? Bom, nem todos, acho que olhando aqui no geral, praticamente todos nos conhecem, né? Eu sou a Denise do Paulo. Eu sou o Paulo da Denise. Nós somos pais do Felipe, de 17 anos, do Henrique, que já voltou para casa, e da Isabela, de 12. Temos uma coelha terrível, mas ela também né? Foi Deus que a fez, então por isso nós amamos e cuidamos dela também. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho, então, sobre esse desafio, né? De criar filhos para a glória de Deus. Então, o que a palavra, né? O que a Bíblia fala para nós sobre a criação de filhos? Então, ter filhos, amados, nós sabemos que é uma grande bênção que é dada para um casal. Então, não é somente gerar, alimentar e educar essa criança. Nós também temos aí um vínculo emocional muito forte, muito presente nessa relação pais e filhos, tá? E o ser humano, nós já aprendemos, né? Nós somos, Deus nos criou para essa prática do cuidado, né? Isso já é intrínseco nosso, mas muitas vezes isso fica um pouco manchado, isso pode ter um pouco aí de, vamos dizer, traumas devido à nossa criação. Porém, nós, irmãos, que somos filhos de Deus, que estamos tendo práticas aí todos os dias de leitura, de oração, de meditação na palavra de Deus, a gente sabe que nós não podemos mais protelar. Muitas vezes o dia a dia ele vai engolindo, né, as nossas vidas, o trabalho, tantas outras coisas, né, os nossos afazeres, e muitas vezes nós estamos deixando de cuidar da melhor parte, que são os nossos filhos,
né? Ah, no final de semana eu vou ver um tempo para a gente sair junto. No domingo, ai, essa semana foi tão atribulada, no domingo ele vai estar lá na igreja e vai poder ouvir uma porção da palavra de Deus. Não é isso que Deus tem para nós como pais. Não é essa a responsabilidade. Delegar para que ele venha aqui na igreja, em 52 semanas aí no ano, ele ouvir uma porção da palavra de Deus e você achar que está tudo bem? Não, não está tudo bem. O que está acontecendo, nós estamos percebendo que as famílias, elas estão sendo tragadas, né? O mal cada vez está entrando sorrateiramente dentro da nossa casa, mas quem está dando essa permissão somos nós mesmos. Pais, muitas vezes nós estamos displicentes na educação e na criação dos nossos filhos. Todos nós temos a responsabilidade, a partir do momento que Deus te fez, pai e mãe, a criação dos filhos para a glória de Deus, ela é um papel fundamental na sua vida, até que eles sejam, né, maior idade. Porém, os filhos, eles nunca vão deixar de ser os nossos filhos, não é verdade? Eu falo porque ontem, né, imagina, 2 pais aqui orgulhosíssimos lá em Porecatu, desde 6 da manhã, ali vibrando, torcendo. Então, todos nós temos aí o amor das nossas vidas, dos nossos filhos, mas nós temos essa responsabilidade. E hoje nós vamos falar um pouquinho, então, sobre maternidade e sobre paternidade. Então, vamos lá. De quem são os filhos? Então, o versículo que nós vamos ler, ele está lá no Salmo 127, versículo 3. Eu vou convidar a Isabela aqui para ler para a gente esse versículo. Eis que os filhos são heranças do Senhor, e o fruto do ventre, e o seu galardão. Muito bem. Exercer o papel de pai e mãe é uma honra, né, que vai envolver enormes responsabilidades. Então, ao contrário do que muita gente acredita, os filhos não são nossos. Os nossos filhos são do Senhor. E você pode muitas vezes estar se questionando, mas como assim? Eu que cuido, eu que crio, né? Eu que pago as contas, né? E eu sou muito controlador, então eu sempre disse muito essas frases, principalmente na hora de educar, achando que estava educando, né, da maneira correta. Mas a instrução do Salmo 127, que vai falar dos filhos sendo uma herança do Senhor, é uma verdade bíblica, onde o Criador, ele vai nos permitir, ele vai nos dar um presente de cuidar daquilo que é dele, que pertence a ele. Então, um dia, irmãos, nós, pais, vamos prestar contas dessa criação, desse cuidado, dessa entrega diária a Deus. Então, muitas vezes, por nós não termos o entendimento correto, a maioria de nós acaba educando para si, para o seu próprio deleite, para os seus próprios sonhos, para as suas próprias expectativas, tá? Então, vão existir pais que vão forçar os seus filhos, por exemplo, a torcer para aquele time de futebol. Não, filho, você tem que ser Vasco, porque o Vasco... Se acalmem, por favor. Não era para comentar isso. Né? Mas, claro, não estou dizendo que o Paulo obrigou, mas o Felipe hoje, como um bom vascaíno, né, filho? Só falei, ou você é Vasco ou você não recebe a mesada, né? Então, não é só isso, né? Nós também geramos expectativas em relação ao futuro. Eu quero que meu filho seja médico. Eu quero que meu filho seja um astronauta. São tantas expectativas frustradas que nós não conseguimos realizar em nós mesmos e nós projetamos isso na vida dos nossos filhos. E nós precisamos cuidar muito, porque muitas vezes os sonhos de Deus, eles acabam sendo abortados pela tua expectativa humana em cima da vida dos teus filhos. Os teus filhos, eles precisam estar sendo criados para a glória do Senhor, para a glória de Deus. Uma outra expectativa, né, além da profissão, é em relação também à questão, né, talvez alguns aqui já estão vivenciando, outros ainda vivenciarão, a questão de quem os seus filhos um dia irão se casar. E aí eu tenho uma boa notícia para você.
Deus, Ele está mais preocupado com isso do que você que tanto ama o seu filho. É um propósito dele que seu filho constitua família e que vá bem. Então, o nosso papel hoje é orientar, é ensinar, é educar, é colocar regras, porém, sempre pedindo e orando a Deus. Pai, a vida dos meus filhos, né, é do Senhor e nós precisamos aprender isso. Quando nós estivermos alinhados com os sonhos de Deus, isso vai se refletir na vida dos nossos filhos em bênção, em bênção. O propósito divino sobre eles, ele precisa ser muito específico. Nós precisamos trabalhar com muita intencionalidade em relação a entender de quem que os nossos filhos são. E como o Rafael deixou a gente assim mais à vontade para contar, então a gente mesclava um pouco da palavra e nós vamos contar um pouco do nosso testemunho como pais, né? Principalmente eu, o Paulo também, com certeza. Mas principalmente eu tive que aprender de uma maneira muito difícil que os filhos não são meus, que os filhos não eram somente meus ou do Paulo, e que eles eram do Senhor. No ano de 2010, muitos de vocês vivenciaram conosco, né, a perda, né, a dor de nós perdermos um filho. E foi um ano muito difícil, um ano assim que um ano de muita aprendizagem, onde naquele ano específico eu pude compreender que Deus permitia, né, passarmos por momentos ali de sofrimento, talvez, de dor, de vale de sombra da morte, mas Ele tinha algo para nos ensinar. E depois de todo o luto, né, todo o tratamento que nós precisamos, né, que eu principalmente tive que tratar ali na minha alma, eu fiquei extremamente ferida. E eu comecei a questionar Deus demais. Eu me achava uma filha muito obediente. E quando tudo aconteceu, foi o momento de perguntar: Deus, né? Eu lembro do Palmiro, uma vez ele pregou aqui na igreja e ele deu uma palavra assim muito dura e ele disse, e eu perguntava para Deus e eu achei aquilo um absurdo. Eu falei, gente, como pode uma pessoa, né, questionar Deus das coisas? É até que você passa por uma experiência difícil. E um tempo depois, acho que foi mais ou menos uns 2 anos depois, porque eu já tinha a Isabela tinha uns 8 meses, eu participei de um acampamento na igreja. O Paulo fez a minha inscrição, porque eu não queria participar. E ele falou, não, você vai ser uma bênção, vai, né? E nós fomos participar, as mulheres da célula, do pequeno grupo. E eu lembro que lá, né, na sexta-feira, teve uma palavra muito boa, tal, mas aquilo não era para mim, eu achava que eu não tinha traumas, né, para resolver ou para curar. E no sábado, irmãos, a primeira palavra da manhã, foi o tema, eu vou saber o tema da mensagem, mas se você perguntar para mim assim depois, Denise, o que esse pastor falou, eu não sei dizer. O pastor disse assim, o tema é luto, perdas e ganhos. E eu falei, Jesus, eu já comecei a chorar ali. E depois eu não vi mais o que o pastor falou. Mas foi muito bom esse tempo. Por quê? No final, eu estava tão desesperada que eu falei assim para ele, eu preciso conversar com alguém. Porque era um acampamento assim que você só escutava a voz de Deus, né? E ele falou, não, minha filha, se acalme, porque acho que ele viu meu desespero ali chorando. E foi muito bom. Ele me deu uma palavra muito bíblica, abençoadora. Ele me ensinou, né, que os meus filhos não eram meus. Nem o Felipe, nem a Isabela e nem o Henrique. E que eles pertenciam a Deus, assim como também a minha vida. Eu não podia ter controle sobre ela. A minha vida estava nas mãos do Senhor. Então, nesse momento, no momento de muita dor, mas eu pude aprender que os meus filhos são do Senhor. Então, tenha isso em mente. Os seus filhos, eles pertencem a Deus. Entregue nas mãos dele todos os dias. Vamos lá. Rômulo, por favor. Então, pessoal, nós vamos para cada tema, são 3 temas, nós vamos trazer também uma aplicação prática, né? Veja seus filhos como um presente, né? E não um fardo. Isso muda a maneira como você os trata, com paciência, com amor, com dedicação e com responsabilidade, né? Então, o seu filho é um presente para você, que veio do Senhor para você. Então, ele é dele e ele te deixou esse presente para você cuidar,
né? Educar um filho é mais do que prover coisas materiais. Muitas vezes nós pensamos que é dando as coisas, né? Dando um celular, dando roupa, dando as coisas. Não é. Isso faz parte da educação do filho, né? Responsabilidade dos pais. Mas é formar caráter, transmitir valores e demonstrar amor com limite. Então, isso é algo que eu e a Denise nós pegamos no início, principalmente, né? Bem certinho com o Felipe e com a Isabela. Então, eles tinham os limites dele, né? Para que a gente pudesse conseguir trazer essa missão na vida deles, né? E eu também lembre-se de que você é um mordomo, não o dono. Seus filhos pertencem a Deus e você tem a missão de guiá-los para que o torne adultos íntegros, tementes a Deus. Nós somos mordomos, viu, adolescentes, do Senhor. Não somos adolescentes dos filhos. Mordomos, né? Dos filhos. Dos filhos, perdão. Então, nós somos mordomos do Senhor, né? Então, muitas vezes os filhos também tratam a gente como se nós estivéssemos ali para só suprir as necessidades dele, né? O pai está ali lavando calçada, lavando o carro, tudo, e às vezes o filho acorda, o pai, cadê meu café? Eu falei, não, calma aí. Então a gente tem que dosar muito bem isso. Os filhos têm que participar do processo, né? Do lar, cuidar do seu quarto, né? Lavar um carro, cortar uma grama, enfim. Isso faz parte, né? Da convivência em família, tá bom? A Denise já antecipou o testemunho que seria nesse tema, né? Então vamos para o segundo slide, por favor, Rômulo. Agora você. O que Deus espera, então, dos pais e mães? Essa é uma pergunta que permeia o nosso coração, tá? Mas muitas outras também estão na nossa mente, gerando infinitas preocupações, principalmente nós mulheres, né? Parece que tem um botãozinho lá dentro de nós que está sempre ligadinho, uma culpa excessiva, por que eu não fiz assim? E se, esse e se judia muito. E esse e se, essa culpa, ela não vem do Senhor para nós. Isso é algo pecaminoso, nós não podemos deixar isso influenciar as nossas vidas, tá? Então, perguntas como, se Deus tem um plano para o meu filho, o que eu devo fazer enquanto eu não descubro qual é esse plano? Ou, e se eu matriculá-lo na melhor escola, de inglês, de futebol, de algum esporte? Ou, e se eu não tiver condições financeiras para manter uma vida estável ou, né, aí, de maneira tranquila para os meus filhos? Então, irmãos, nós vemos que o próprio Rei Jesus, ele nos ensina o que Deus espera desse pai e dessa mãe. O versículo de Mateus, capítulo 19, 13 e o 15. Felipe, você pode vir ler para a gente? Jesus, porém, disse, deixai os pequeninos e não os impeçai de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto a mão, partiu dali. O próprio Jesus nos ensina. Então, trouxeram a ele crianças e para que lhes impusesse as mãos. Jesus estava abençoando essas crianças que chegavam até ele. Em outro momento, nós vemos até pessoas adultas querendo fazer com que as crianças não pudessem ali, né, de alguma forma, impedir ou atrapalhar o discurso de Jesus. E ele repreende os discípulos e fala, não, deixa vir a mim, deixa chegar aqui. Eu falo que esse é um dos convites mais lindos que a Bíblia tem para nós. Esse cuidado de Jesus com os pequenos. Eles sendo levados ao Messias. Então, nós precisamos ter essa condução. Como pais, quem conduz os seus filhos a Jesus somos nós. É a nossa responsabilidade. Ah, Denise, mas eu não sei falar bem, eu não tenho o dom da palavra. Não existe dom para isso. Existe uma palavra chamada responsabilidade. Ela é minha e ela é sua. É nas palavras, é nas ações, aquilo que ele está vendo dentro da casa dele, no seu exemplo dentro de casa, é onde ele vai aprender a amar a Deus, a temer a Deus. Isso é muito importante. Como Jesus, ele não está mais fisicamente aqui na terra, ele continua aqui conosco, mas fisicamente, a presença dele, ela vai mostrar para os seus filhos o que é um lar cristão, o que é temer a Deus, qual foi o significado do sacrifício de Jesus na cruz, através da minha vida e da sua vida.
tá? Por que isso? O que a gente sempre procurou fazer em casa? Ensinar o Felipe e a Isabela a ter experiências com Deus. Não ouvir as experiências que a Denise teve com Deus, que o Paulo teve com Deus. Isso para nós sempre foi muito importante. Nós já até contamos um testemunho aqui de uma viagem que nós fizemos para Londrina, chovendo muito forte, muito forte. E eu falei, Paulo, para esse carro. E ele falou assim, não dá para parar o carro, não pode parar o carro, porque senão alguém vem e bate também na gente. Vamos devagar. E os dois aqui tentando humanamente resolver o problema. E o Felipe falou, mãe, vamos orar. E eu falei, meu Deus, que tapa, né, na nossa cara. Eu falei, claro, filho, vamos orar, com certeza. Parece que, né, a gente desperta, é o Espírito Santo, aleluia, por isso, porque ele nos desperta. Ele usa a boca dos pequenos para nos trazer para a realidade. E a gente falou assim, não, Felipe, então, olha, você vai orar, filho, você vai orar. Aí eu falei, vamos todo mundo fechar o olho. Aí o Paulo falou assim, não, eu também vou fechar. Eu falei, não, você não pode fechar o olho. Você tem que continuar de olho aberto. Exercer a fé, pastor. Né? E ele fez uma oração simples. Gente, foi simples, uma oração simples. Ele falou com Deus. E quando nós abrimos o olho, não tinha mais uma gota de chuva caindo, para a glória de Deus. E ele ficou tão impressionado que a primeira coisa que ele disse, mãe, Deus ouviu a minha oração. E eu falei, yes, filho, é isso mesmo. Deus, ele ouve as orações, mesmo se ele tivesse mantido a chuva, ele continua sendo Deus. Gente, é aquela oportunidade que a gente tem, né, para levar os nossos filhos a Cristo. Então, tem que ser uma prática constante, tá? Não pense que levar somente, trazer o seu filho para a escola bíblica vai ser o suficiente. Isso é de suma importância, mas não é o suficiente. É no dia a dia, é nas pequenas coisas. Nós precisamos, né, fazer com que o nosso testemunho, ele brilhe, ele aqueça o coração dos nossos filhos, ele traga verdade para os nossos filhos. E eu falo, é na experiência do dia a dia. Não é nos grandes milagres. Os grandes milagres, uau, todos nós queremos vivenciá-lo. Mas é no dia a dia que nós mostramos a quem nós servimos. Nós mostramos quem é o rei da nossa casa, quem é o Senhor do nosso lar, quem manda ali dentro, eu falo, né? Então, é muito importante, muito importante. Aplicação prática. Tá. Na aplicação prática, então, nós temos lá. Deus espera que os pais sejam exemplos de fé, de amor e de caráter no dia a dia. Então, naquelas pequenas atitudes, nós precisamos mostrar quem nós servimos, onde está alicerçada a nossa fé. E isso, irmãos, são nos pequenos exemplos, nos pequenos exemplos. Deus deseja que a gente corrija com sabedoria, sempre guiados pelo amor e não pela raiva. Quem já fez o curso aqui, Educando Filhos à Maneira de Deus, sabe bem do que eu estou falando. Antes de corrigir com a varinha, né? Claro que eu espero que o Conselho Tutelar não me leve presa aqui, né? Mas, biblicamente, a gente corrige com varinha e também tem uma certa idade para isso acontecer. A Isabela não foi corrigida porque não precisou. Agora o Felipe... Foram algumas, né, Felipe? Uma só. É. Felipe precisou. Mas olha só, esse corrigir com amor, você precisa conversar. Conversar antes. Você está sendo disciplinado por isso e por isso. Não primeiro corrigir e depois conversar. Porque o coração do seu filho, ele já vai estar ali dolorido, porque ele acabou sendo corrigido fisicamente. Então, a conversa vem antes e o castigo, se vai ser físico ou não, virá depois. Então, tem que ser primeiro com sabedoria, tá? Pais devem investir tempo de qualidade com seus filhos, mesmo nas rotinas corridas. Gente, é um bate-papo ali, ó, é sentar junto na mesa para pelo menos uma refeição. Sentar junto, comer junto, celular, televisão desligados, bater um papo, conversar, como é que foi seu dia? Eu levo o Felipe para a faculdade. Por que eu peço para o Paulo para deixar eu levar? Porque ali a gente já vai tocando uma conversa, entendeu? Eu já vou perguntando, filho, e daí, como é que foi seu dia? O que você fez? Como é que estão as notas?
porque ainda exigimos nota dentro de casa. Sim, eles precisam ter boas notas, tá? Essa é uma exigência. Eles precisam estudar. Então, esse tipo de investir tempo de qualidade nesse tempo mínimo, mas você já pode perguntar como é que foi o dia. Deus, ele quer também que os filhos sejam ensinados a conhecê-lo dentro do ambiente do lar. A igreja é uma bênção, os irmãos são uma bênção, mas é no dia a dia que a gente mostra quem nós servimos, onde está o nosso amor, onde está a nossa confiança, onde está a nossa fidelidade. É no dia a dia. E isso os nossos filhos vão aprender e vão levar para a vida. Tanto Paulo quanto eu crescemos num lar cristão. Vimos muitas coisas que não deveríamos, mas também dentro desse lar, na medida que eles puderam, os nossos pais nos ensinaram nos caminhos do Senhor. A fazer culto doméstico, a pedir bênção, por exemplo. Hoje, muitos filhos não pedem mais bênção. O meu pai fica todo chateadão se a gente não pede bênção. Então, precisamos cuidar disso, no ambiente do lar. Testemunho, senhor Paulo. É um testemunho do Felipe de novo. Estamos usando o Felipe bastante aqui, né? Como testemunho. Vamos usar os dois, né? Houve uma época que o Felipe... A gente recebia bastante cartinha do Felipe, né? Que às vezes conversava bastante dentro da sala, atrapalhava os coleguinhas. E a gente foi ficando preocupado com isso. Até que chegou um bilhete, né, para a Denise trabalhava nesse colégio, era um colégio evangélico, nós, né, evangélicos, e chegou um bilhetinho dele que ele havia falado um palavrão na escola, né? E aquilo mexeu muito com a gente não tinha esse hábito em casa, ele não tinha esse hábito, nós ficamos extremamente preocupados. Quando a Denise recebeu a notícia, ela ficou, né, imagina a Denise, sanguínea, né? Paulo, o que você vai fazer agora? E eu cheguei em casa, ela estava lá, e eu peguei o Felipe, fomos para o quarto, ela falou, bom, agora ele vai ter a segunda varadinha nele, né? Só um parênteses aqui, o Diego deu uma única varadinha no Felipe, e foi fraquinha, e doeu mais em mim do que nele, tá? Mas graças a Deus Ele chorou depois, viu, Felipe? Fui para o outro quarto chorar mais do que ele. Mas, enfim, voltando lá, né? E aí, na cartinha, a Denise me chamou e eu falei, vamos lá para o quartinho, né, conversar e tal. Aí peguei o dicionário e fui mostrar para ele o que era aquela palavra que ele havia dito, que ele falou sem saber o significado. Peguei a Bíblia e li para ele também, né, que falava sobre palavras torpes. Expliquei para ele. Ali nós oramos, né, e nunca mais eu ouvi da boca do meu filho palavrões, nem da Isa. Então isso foi Deus que fez isso na vida dos nossos filhos, né? Então esse testemunho mexe muito comigo até hoje. Tá bom? Amém? Então vamos para o próximo. Como e quando ensinar os nossos filhos. Só essa imagem aí, meus irmãos, eu não precisava falar mais nada, né? É uma menininha seguindo os passos do pai. É assim que a gente educa nossos filhos. A Denise já falou bastante aqui. Eles estão olhando para nós 24 horas por dia. Nossas atitudes no trânsito, dentro de casa, né? Nossas atitudes no trabalho. Como que a gente lida com as dificuldades. Como que a gente lida com os problemas. É difícil, não é fácil. Nós somos seres humanos, né? Corre sangue em nossas veias. Mas nós temos, pais, essa missão. A responsabilidade é nossa, hein? De passar isso para os nossos filhos com o nosso exemplo. Paulo, não consigo, é difícil. Deus pode fazer muito, muito, muito na sua vida. A igreja pode ajudar, um irmão pode ajudar em oração, em jejum, né? Vamos trabalhar nisso. Nós, como a Denise falou, nós nascemos num lar cristãos, nós somos cristãos, então, Felipe e Isabela são bênçãos por ter recebido isso. Um lar cristão para eles. Nós também sempre frequentamos igreja, escola bíblica, pequenos grupos, né? Felipe já liderou célula de crianças e adolescentes lá em Curitiba. A Isabela hoje lidera adolescentes aqui. Estão sempre envolvidos também na igreja. Também tivemos a graça de Deus sobre nossas vidas, que nossos filhos sempre estudaram em colégios confessionais, né? Lá em Curitiba, um colégio evangélico, aqui em Londrina também. Então, durante a aula, culto, oração, louvor, tudo isso contribuiu. Mas, meus irmãos, o mais importante que eu creio é quando Deus usava nossas vidas ali, à noite, antes de dormir, na cama, nós 4, lendo a Bíblia, orando e passando isso para eles, comentando, o papai foi desempregado, a época que eu fiquei desempregado.
Olha, nós estamos assim, nós estamos com essa dificuldade, com aquela. Olha, hoje nós temos uma bênção, né? Nós vendemos nosso apartamento, nós vamos comprar uma casa. E tudo isso compartilhando com eles, orando. E eles cresceram nisso, né? Recitando versículos antes de dormir, desde pequenininho, né? Então, tudo isso foi criando neles, né? Graças a Deus, hoje, nossos filhos são uma bênção, né? Nós só temos orgulho de falar desses dois presentes que o Senhor nos deu, né? Então, vamos passar... só uma parte aqui, que observe que a educação, segundo o princípio bíblico, começa nos pais. Mais uma vez para você, pai. Pais e mãe, mas vou reforçar aqui aos pais, né? Para depois ser passada para os filhos. E mais do que necessário, que se aprenda para depois ensinar o que o onipresente determina. A questão é que, se os pais não têm tempo para conhecer a Deus, como serão agentes desse aprendizado? E se as agendas estão lotadas? Denise falou um pouquinho aqui, né, da ausência paterna. Meus irmãos, isso hoje é um dos maiores males que eu acredito que tem na sociedade, né? Ausência paterna. Aquele olho no olho, né? Você sentar com seu filho lá no olho dele, que seja 5, 10 minutos por dia, e conversar. Muitos pais, às vezes, conversam com seu filho rapidamente, não olham no rosto do seu filho, e está ali na correria do dia a dia, correndo atrás do dinheiro, correndo atrás disso, daquilo, e quando vê, o seu filho cresceu. Está aí no mundo, né? Está aí no mundo, para o mundo ensinar, né? Infelizmente. Tá bom? Vamos então passar para a parte prática também, desse versículo. Os pais devem buscar a Deus com sinceridade e constância, pois o exemplo é o primeiro ensino que os filhos observam nos pais. Comentamos um pouco sobre isso aqui. Antes de ensinar, é essencial viver, né, os princípios bíblicos no cotidiano. A fé começa no coração dos pais, né? Então, graças a Deus, nós sempre temos esse costume, às vezes, né, das crianças chegar a nós estamos orando, nós estamos lendo a Bíblia, isso tudo também. Eu fico também muito feliz quando eu chego no quarto da Isa e ela está lá fazendo o seu devocional, 5h50 da manhã. Ela fez um propósito comigo, falou, pai, eu vou acordar 5h50 para fazer o devocional. E mais uma vez, Deus nos ensinou. A Denise falou, Isa, mas por que você não faz à tarde, quando você for fazer sua tarefa? E ela falou, mamãe e papai, as primícias é do Senhor. Deus, ela falou isso para a gente, o pastor Rogério. Primeiro, Deus. E ela tem lá, lido a Bíblia, orado, né? O Felipe também, buscando muito, né? Um outro exemplo do Felipe, ele chegou recentemente e falou, pai, um amigo meu está usando droga. E a Denise, novamente sanguínea, né, meu irmão? Não quero mais você conversando com esse menino. Pelo amor de Deus. Aí ele falou, novamente, Deus é tremendo, né? Pai, mãe, mas como que eu vou falar de Jesus para ele se eu não ficar junto com ele? Estou falando com ele, pai. Doeu, viu? Estou falando para ele de Jesus, que ele não pode seguir nesse caminho. Então, vocês veem, meus irmãos, como Deus vai fazendo tudo. Eu e a Denise, nós não fizemos nada, é Deus. Amém? Então, educar espiritualmente exige presença, intencionalidade. Essa palavra aqui tem que ser muito usada na nossa vida. Intencionalidade. Eu vou almoçar, eu vou jantar com intencionalidade. Eu tenho que orar com meu filho ali. Temos que ter esse momento, olho no olho, né? E compromisso diário com a palavra e com a família. Amém? Testemunho é? Discipulado. Sim. A gente comentou um pouquinho aqui, né? Toda vez que a gente faz esse discipulado lá na cama, né? Algo que está bem forte em nós. Eu e a Denise, quando vai dormir, eles vêm correndo na nossa cama, a gente briga um pouquinho ali de lutinha, né? Antes eu conseguia dominar o Felipe, hoje não dá mais. Vou pedir para o pastor Felipe me ensinar umas técnicas aí, porque está difícil, pastor. Então, a gente ali, lendo a Bíblia, uma hora, outra hora, a gente comenta. Então, isso tem sido muito forte na nossa vida. Amém, meus irmãos? Lembre-se, tudo começa com você. Ao mesmo tempo em que o Criador ele está moldando o nosso caráter, Ele também molda o caráter dos nossos filhos, tá? Então, vamos nos permitir, tá? Vamos nos permitir essa mudança. Denise, meus filhos já são adultos. Ainda é tempo de se permitir, né, um perdão, uma surpresa. Nós precisamos, quando Paulo citou a questão da intencionalidade, isso é muito forte. Porque, por exemplo, até, vamos dizer, um jantar, que você vai preparar um hambúrguer. Em casa a gente faz muito hambúrguer gourmet. Chamá-los para participar dessa receita, entendeu? Vir junto. Por quê? Não é para preparar o hambúrguer mais rápido. É para você poder conversar com eles.
é para você poder tirar alguma coisa ali, né, do secreto. Então, é nesse momento. Então, são situações em que você vai não somente estar ali em alguma atividade, né, proporcionando para sua família, mas que aquilo possa trazer um momento de você levar uma experiência com Deus, perguntar como está a leitura da palavra, oração, e assim você consegue, vamos dizer assim, permear o seu filho de cuidado, levando ele todos os dias em direção a Cristo. Amém. Meu irmão, estamos chegando já ao final. Não combinei com os irmãos aí o tempo, né? Mas só tem mais um slide, um de cada vez, por favor. Essa imagem é linda, né, meus irmãos? Linda, né? Perfeita, né? Está à venda, meus irmãos, por R$12.000. Adoção, parto, passeio no parque, bonecos reborn. Quem já ouviu falar sobre isso? Viraram tendência. Influencers, pessoas extremamente importantes, estão adotando crianças, meus irmãos, fazendo todo o processo de Com emissão até de documento. parto, emissão de documento, passaporte, para poder trazer de um país para o outro. Essas crianças aí, elas mamam mamadeira, faz xixi, faz o número 2. Esses bonecos, né? Desculpa, perdão. Esses bonecos reborns. E eles trocam roupinha, adultos, meu irmão, leva no parque para passear, né? Fazem encontros. Olha onde estão chegando o ser humano, né? Mais um, por favor. Então, essa imagem choca muita gente, né, meus irmãos? Deus nos dá um presente, né? Que é dele, vem de Deus para nós. E o ser humano prefere, né, exercer essa paternidade, entre aspas, em cima de um boneco, que são hiper realistas. Então, isso aí os influencers estão falando muito sobre isso na mídia, né? Então, a mídia é outra questão na vida das nossas crianças, né? Como a mídia tem impactado, meus irmãos, temos que orar muito por isso, né? Então, vamos orar por isso. Para encerrar, eu queria chamar aqui o Felipe e a Isabela aqui na frente. Queria chamar todos os adolescentes e jovens que estão aqui. Todos os adolescentes e jovens, por favor, venham aqui. Você que é jovem e adolescente, hoje nós estamos com um pouco, mas pode vir aqui. Oi? Juniores, está aí? Cadê? Juniores também. Vem juniores, por favor. Por favor, isso aí. Chamar o pastor Felipe aqui para orar. Pastor Sinério tem comentado um pouco comigo também, meus irmãos, que essa não é a geração do futuro. Essa aqui não é a igreja do futuro. Essa aqui é a igreja do hoje, do agora. Deus está começando uma obra na vida dessa geração aqui. E Deus tem algo muito grande para fazer. Cal, vem cá também. Amo muito essa menina. Deus está usando a vida dela. Fez um face a face. Ela está impactada pelo poder de Deus, né? Quando eu falei de Felipe escolher um curso, eu sempre queria que ele fizesse direito, fizesse tecnologia. Ele falou, não, pai, não é isso. Começou a fazer administração, mas ele já tem um sonho no coração, o pastor Rogério. Quer fazer teologia depois que terminar. Ele está sonhando com isso. Está sonhando, pai, eu vou terminar o curso, eu quero fazer teologia. Deus deu um sonho para ele. Num grande lugar, ele tendo um louvor, e depois chamava o Felipe para vir falar para a juventude. Então, vocês estão aqui. Deus tem um propósito na vida de vocês. Tá? Deus está levantando essa geração, meus irmãos. E nós temos que orar. Nós temos que investir tempo de qualidade na vida desses presentes que Deus nos deu. Amém? Pastor Felipe. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por tudo aquilo que nós ouvimos esta manhã. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor enche o nosso coração com a tua palavra. Ó, Deus, é um desafio muito grande, criar os nossos filhos para serem homens e mulheres de Deus. Mas Deus, o Senhor é aquele que nos dá, que derrama sobre nós. Muito obrigado pelo testemunho do Paulo e da Denise, quando eles dizem, não somos nós, é o Senhor através de nós. Ó Deus, tudo que nós precisamos como famílias é dar liberdade para que o Teu Espírito trabalhe dentro do nosso lar. Por isso nós pedimos, Deus, faz isso em nossas casas e em nossas famílias. Somos gratos, Deus, pelos nossos filhos, os filhos dessa igreja, os que estão aqui na frente representados e aqueles que não estão, mas o Senhor conhece
sabe quem é cada um deles. Deus, que o Senhor nos ajude como igreja, para que nós possamos ser exemplo, testemunho de vida aos pés do Senhor, para que eles possam crer que Jesus Cristo é o Senhor Todo-Poderoso. Queremos pedir que o Senhor dê iluminação às famílias e que nós possamos criar uma geração abençoada. A tua palavra diz que a geração do justo será abençoada. E nós cremos e recebemos essa palavra esta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Vamos abrir agora o tempo para as perguntas. Peço para o Dudu ficar aqui. Dudu vai passar com a cestinha aí, pegando as perguntas de quem perguntou. E nós vamos assim, então, perguntar, fazer essas perguntas ao Paulo e à Denise, para que eles possam, então, pouco a pouco ir nos orientando. Se você tem pergunta, balança aí que o Dudu pega suas perguntas. E aí, à medida que os irmãos forem respondendo também, você vai ter liberdade para fazer outras perguntas. Então, se você não tem papel aí, quer fazer pergunta também, balança sua mão, que o papel vai chegar, a Carol está com o papel ali, para ajudar você, para que você possa, então, colocar suas perguntas diante do Senhor, e nós vamos pedir que o Espírito Santo dê iluminação ao Paulo e a Denise, para que possam nos ajudar com essas perguntas. Isso, se tem mais alguém depois, pode colocar aqui, pode pegar o papelzinho ali e ir colocando suas perguntas. Então, nós temos uma porção de perguntas aqui, e eu vou começar a fazê-las. Eu não vou ficar aqui na frente porque me sinto constrangido. Então eu vou sentar ali, vou fazer dali e vocês respondem daí, tá bom? Muito bem. Vamos lá. Saúde. Bom, vamos lá. Um médico que escreveu aqui, mas eu vou... Eu entendo. Vamos dar um caderno de tirar, vou tirar aqui. caligrafia. Como mostrar ou demonstrar que somos filhos, também pecadores, sem que isso comprometa a nossa autoridade diante dos filhos? Como mostrar que somos pecadores, né? Como a gente pode dar esse testemunho para os filhos sem comprometer nossa autoridade? Bom, falando sobre isso, os filhos precisam entender, e melhor do que eles, que sabem as nossas limitações, as nossas dificuldades, entendeu? O filho sabe melhor do que qualquer outra pessoa até onde ele pode te testar. Então, ele sabe que você é um pecador dependente da graça de Deus. E isso é muito importante dentro de casa. Gente, essa questão do perdão, do alinhar, porque não é sempre, por exemplo, eu sou muito, por exemplo, vou dar um exemplo bobo assim, mas eu estou sempre sendo muito grosso na hora de dar as minhas respostas. Então, esse marido ele vai precisar aprender, com base na Bíblia, que ele precisa ter palavras agradáveis. Ele não pode toda vez também ficar pedindo perdão. Perdão. Tem que ter mudança de atitude. Então, os filhos precisam entender que todos nós estamos num tempo de ajuste. Nós estamos no caminho para a santificação. O que você não pode fazer dentro da sua casa é dizer assim, mas é porque esse tipo de autoritarismo é que não funciona. À luz da Bíblia, nós precisamos estar todos, né, debaixo ali da graça de Deus, aos pés da cruz, todos os dias se arrependendo dos seus pecados, se arrependendo dos seus erros e juntos a família conversar. Gente, novamente eu volto a falar aquilo que nós falamos para os casais há um tempo. Comunicação. A gente precisa se comunicar. Opa, Paulo, olha, eu achei que isso aqui foi grave, eu não gostei. Mas é conversar. É conversar. E os seus filhos, eles precisam ver o casal também se acertando. Entendeu? Primeiro ponto. Ele precisa ver o casal alinhado, harmonioso, dentro do mesmo propósito. Se dentro da sua casa isso não está acontecendo, daí é difícil você realmente mostrar, né, essa autoridade. Paulo diz amém, né? O que dizer... essa pergunta é boa. O que dizer para pais que jamais deixam os filhos saírem de casa? Esses pais que ficam segurando os filhos dentro de casa e não deixam eles viver a vida deles. O que dizer para esses pais? Olha, não é fácil, mas você tem que deixar seus filhos, né, crescerem, né? A gente protegeu muito também o Felipe e a Isabela, não deixava ir na padaria, na esquina de casa, né? Aquele preocupação, a gente liga a televisão e só vê. Mas nós temos que abençoar nossos filhos, temos que orar, pedir a Deus a proteção,
Mas nós temos sim que ir soltando eles, né, devagarzinho, com responsabilidade. A Isa às vezes dorme na casa de amiga, o Felipe dorme na casa de amigo, mas nós somos prudentes, né? Quem são os pais? Quem são os pais? Né? O que eles fazem? Esses dias queriam ir numa chácara e um dos pais que ia levar bebe muito. Então, um outro pai, amigo nosso, falou, não, eu vou, é crente também, eu levo e eu trago. Eu falei, opa, então ele vai. Senão, não iria. Já falei para o Felipe e a Isabela. Dependendo do pai, nós não deixamos mesmo, né? Então tem que ter prudência, mas também, ao mesmo tempo, você tem que deixar eles crescerem. Tá bom? Acho que é isso. Muito bem, mais uma. Limites são impostos ou construídos, combinados? Existem limites para os limites dados aos filhos? Boa pergunta. Mas eu acho que isso é algo que tem que ser construído junto, né? Há momentos na vida que você tem que dar limites, e limites muito sérios. Impostos. Né? A gente já colocou alguns limites para o Felipe. A gente deu o exemplo aqui de um amigo que não está legal no caminho, que o Felipe está ali influenciando ele. Mas também já teve momentos em que vários amigos chamaram para ir num bar jogar sinuca e nós falamos, não. Pai, mas só vamos jogar sinuca. Eu falei, não é um ambiente. Né? Você está ali. Ah, pai, mas não, ali não. Então, você vê como que é, né? Uma hora pode, outra hora não pode. Então, muitas vezes, você tem que também conversar com a sua esposa e há questões que você não pode também colocar seu filho à prova. Ah, meu filho é, né, crente, conheceu Jesus, vai lá, filho, faz a diferença dentro daquele bar. Né? Não é assim. Tem que ter responsabilidade nesse limite, né? Então, limite, hora sim, hora não. Então, é algo assim, é uma linha muito tênue, né, pastor? Essa questão de limite. E a conversa, eu volto a falar de novo sobre a comunicação. O Felipe e a Isabela nunca teve situações, por exemplo, que nós dissemos não e que tudo degringolou. Por quê? Porque eles entendem que aquilo foi um cuidado. Talvez no momento ali, claro, ficaram chateados, não bateram porta, porque isso não é um costume na minha casa, né? Mas ficaram chateados e tudo mais. Porém, foi alinhado, entendeu? A gente explicou o porquê. Eu acho que isso é muito importante. O limite ele pode ser imposto, sim, principalmente porque você é responsável, né, legalmente pelo seu filho, pela sua filha. Então, por isso que as regras elas existem e as regras ela vai falar sobre segurança. Então, o limite é porque você está querendo que seu filho fique seguro. E ele precisa entender isso. E não mata, viu? Não mata, não se preocupe. Vai doer, todos nós também passamos por isso, porque todos nós somos filhos também, não é verdade? Porém, a linha ela é tênue, mas nós não podemos abrir. Por quê? Para precedentes. Por quê? Eles são rápidos para vir com argumentos e convencimentos. Ah, mas o meu amigo... Não, eu não sou mãe do seu amigo. Então, aqui em casa funciona dentro desse limite, dessa lei. E sempre lembrar, né, que nós acabamos de aprender. Ele é um presente nosso, ele é do Senhor e nós somos mordomos, né? Então, temos que cuidar, muita atenção nisso. Mais uma. Os filhos costumam ser diferentes uns dos outros. Como lidar com filhos com temperamento difícil? Muito bom, de fato, né? O Felipe e a Isabela no mesmo lar e são bem diferentes, né? Mas isso é bom, né? Deus nos fez assim, cada um diferente. E eu vejo sempre, uma palavra que uma vez ouvi falar, mas graças a Deus nós nunca falamos em casa, é aborrecente, né? Pô, essa criança é aborrecente. Então, não. O adolescente, ele é uma oportunidade para os pais também rever algumas questões. Pô, será que eu estou próximo de Deus? Será que eu estou passando essa imagem de Deus? Onde que eu estou errando? Então, muitas vezes, um adolescente com um temperamento mais difícil dentro de casa, ele é uma oportunidade de crescimento para o pai. Né? Então, se o pai for atento, ele fala, opa, calma aí, o que eu estou passando para ele? Há tempo de corrigir? Sim, sempre há tempo de corrigir, né? Alguma postura, como a Denise falou. Mas existem sim os temperamentos, graças a Deus por isso, né? Que as pessoas são diferentes. Caís é totalmente diferente do Felipe e, ao mesmo tempo, são preciosos para nós no mesmo tamanho, né? Não sei se eu respondi, ficou claro? E oração, né?
Porque temperamento difícil, todos nós temos. Todos nós temos algo dentro de nós que é difícil de lidar e que a gente precisa trabalhar. A gente precisa, se precisar de ajuda de um profissional, nós vamos entrar com a ajuda de um profissional. Então, assim, muitas vezes a gente pensa, eu sei, porque eu sou autoridade dentro da minha casa. Mas muitas vezes você vai precisar de ajuda. Vai precisar de ajuda do colégio, né? Vai precisar de ajuda, de repente, de um profissional. Então, isso é muito importante, você também identificar e pedir socorro, pedir ajuda, né? Aqui dentro da igreja, nós temos muitos profissionais na área da educação que podem te auxiliar em relação a isso. Espiritualmente, nós também temos, né, a autoridade espiritual aqui do nosso pastor para conversar com você sobre isso. Agora, não crie muro. Em nome de Jesus, não crie muro nesse tratamento com seu filho. Porque esse muro, uma vez levantado, dificilmente você vai conseguir rompê-lo. Dificilmente. Então, não permita com que nenhum tijolo seja sentado. Porque a partir do momento que isso acontecer, na primeira discussão, né, na primeira falta de respeito ali, é muito complicado. Porque isso guarda ali no coração. Isso vai gerar um trauma. Vai crescer e vai, um dia que teve aquela palavra que foi dita. Então, cuidado. Cuidado com os nossos filhos, é sempre muita oração, muito estudo, e hoje nós temos essa oportunidade. Hoje ninguém mais tem desculpa. Antigamente as pessoas não tinham essa oportunidade de tanto esclarecimento que nós temos hoje. Hoje, há um clique do teu celular, né? Você está a um clique. Você, filhos com temperamento difícil. Pronto, clicou lá. Uma das pessoas que você pode seguir ali, ouvir os podcasts, ela chama Simone Quaresma. Ela é esposa de pastor, educadora, e ela fala muito sobre educação de filhos. Escutem, ouçam ela. Muitos conselhos baseados na palavra de Deus. Muito bem, mais uma. Como a falta de planejamento familiar pode atrapalhar na educação dos filhos? Aquele filho que chega sem ninguém esperar, cria um problema dentro do lar, né? Como lidar com isso? Nós até conversamos sobre essa questão. Que mesmo um filho que ele acontece no ops, não foi tão ops assim, né? Então, se Deus te mandou, você vai cuidar, você vai se responsabilizar, é uma bênção e é uma herança do Senhor, né? Então, isso eu estou falando aqui para cristãos, tá, irmãos? Eu estou falando isso para quem conhece a palavra de Deus, sabe das suas responsabilidades diante do Senhor, diante da sociedade, diante da igreja, diante da família. Então, mesmo que você tenha ali lutas, não é fácil. Pensa que é fácil criar filhos? Não é. Dá trabalho. Porque o dia que não estiver dando trabalho, você tem que se preocupar. O dia que seu filho não estiver trazendo problemas para você, não estiver trazendo questões para você ficar aí de cabelo embranquecido e tudo mais, você que tem que começar a se preocupar. Porque daí você não está educando. Então, em relação, mesmo filhos, né, tantas outras situações, fora do casamento e outras situações em si, filhos é para sempre. Então, é uma responsabilidade nossa com eles diante de Deus. E também Deus perdoa todos os nossos pecados, nós já sabemos disso, né? Então, caso tenha sido assim fora do planejamento, mas isso Deus perdoou e Deus vai te auxiliar nesse processo de educação de filhos. O que não podemos é deixarmos com que isso fique martelando na nossa cabeça, não. Passou, pediu perdão, Deus nem se lembra mais, né, dos nossos pecados quando Ele é perdoado, né? Temos que ter isso em mente, seguir em frente e fazer nosso papel de pai, de mãe e assim conseguimos, né, dar uns passos importantes aí. Acho que é muito importante também não culpar a criança, né? A criança não tem culpa, perfeito, pastor, né? ótima Pelos pecados colocação. dos pais. Então, a criança Muitas é uma vezes. bênção de Deus e não tem culpa nenhuma. A gente sabe que nós todos vamos errar, nossos filhos vão errar, né? Eu lembro que o pastor Tivado falava muito disso, né? Falou, seus filhos vão errar e vão errar bastante, né? Então, às vezes é pequenininha a criança, você fica todo desesperado que ele está cometendo erro, falando, calma, pai, relaxa seu coração, ele vai errar. Mas ele tem que estar sempre sabendo, né, o caminho que ele tem que seguir. Mais uma pergunta, e vocês aí que vão lembrando perguntas, vão anotando aí que a gente vai perguntar. Diz assim, muitos casais jovens têm medo da paternidade/maternidade. Como ajudá-los a entender que os filhos complementam o casal?
Excelente pergunta, né? Hoje é normal você conversar com um casal, né? Pessoas na empresa que elas priorizam uma carreira muitas vezes, né? Não sei se é esse o exemplo da pessoa que fez a pergunta, mas conheci muitas pessoas, principalmente quando eu trabalho na Vivo, né? Uma empresa que as pessoas querem fazer uma carreira executiva e elas falam, não tem tempo para ter filho, né? Não tem tempo, tem muito para fazer, curso no exterior, e eu tenho uma meta de alcançar uma posição de diretoria e filho não cabe agora no casamento, né? Mas filho é uma bênção, nós aprendemos aqui, é um presente de Deus, isso vem complementar a família, né? Família com filhos é algo muito delicioso, é gostoso, né? Você participar de todo esse processo, quem tem filhos aqui sabe, né, do que eu estou falando. Então, as pessoas têm que orar, buscar na Bíblia, né, tem essa preocupação, esse medo, para que Deus possa orientar no momento certo, né, claro, a pessoa tem que estar se preparando também financeiramente, profissionalmente, né, mas também não é assim, né, emocionalmente, mas às vezes, não, o meu trabalho não dá para ter um filho, eu não vou ter um filho. Não, você tem que buscar ali, porque como eu disse, filho é um presente do Senhor e Deus vai te abençoar, Deus vai te dar condições para você cuidar dessa criança, né? Mas também vão existir casais que não vão ter filhos. E sem problemas também. Né? Sem problemas também. Isso não é um erro, um pecado. Não. É uma decisão. Né? Uma decisão que o casal toma, ou também por outros motivos, de repente, né, biológicos e tudo mais. Mas, em relação a isso, não deve ser uma preocupação. No antes, no sentido assim, você se preparar para aquilo, mas não pode trazer para você, eu digo assim, um peso, porque a sociedade realmente traz um peso, uma cobrança, né? A Bíblia ela fala que os filhos são uma bênção, é uma herança que Deus dá. Porém, não é para todos que vai acontecer. Essa aqui veio com referência bíblica e tudo, hein? Uau. Amós 3:3. Podem dois andar juntos se não estiverem de acordo? Qual a consequência de um pai e uma mãe com posições diferentes quanto à educação dos filhos? Para começo de conversa, se vocês são um casal, tá? Eu vou falar aqui como se fosse um casal, o casal daqui, um casal crente. Como que vocês estão andando em desacordo, meu povo? Não tem como. Não tem, para começo de conversa já. Não é possível um casal que é uma só carne andar em desacordo. Vocês têm que sentar, conversar, alinhar, chorar, fazer jejum se precisar, porque tem causas que a Bíblia fala que a gente tem que fazer jejum e resolver essa situação em nome de Jesus. Que daí os filhos realmente, se eles veem um lar dividido, entendeu? Olha a confusão emocional que você está gerando nessa criança. Quando crescer, ela vai levar muito disso para a vida futura dela, para dentro da casa dela. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. A primeira coisa, o casal ele precisa ter esse ajuste. Estamos tendo um encontro de casais, né, a cada 15 dias, e nós estamos falando muito sobre esses temas. Nós estamos batendo bastante nessa tecla. Precisa estar alinhado, precisa ter o mesmo propósito. Afinal de contas, quando vocês casaram, vocês fizeram juras de amor. E eu espero que essas juras de amor, elas perdurem. Elas perdurem. Não significa que todo mundo precisa, né? O casal tem que estar sempre ali. E se um gosta de sorvete de chocolate, o outro também tem que gostar de chocolate. Não é nesse ponto. Mas eu digo para propósitos eternos, que, por exemplo, é a criação de filhos. Para a vida em comum do casal, que também é propósito eterno. Nós precisamos estar mais do que alinhados. É conversar, é comunicar. É um tema bem difícil, né? Relacionamento, muitas vezes o casal passa por situações, né, pressões, como eu disse aqui, financeira, enfim, e começa de fato um processo desse dentro do lar e não é fácil, né, meu irmão? A gente sabe que não é fácil. Talvez a gente nem seja o casal mais apropriado para falar sobre isso, né? Mas a gente imagina que sim, é muito difícil, né? Mas temos nossos pastores aqui, nossos líderes. Nós temos que abrir o nosso coração mesmo, sentar. Eu já fiz isso algumas vezes com o pastor Sinésio, né, pastor Sinésio? Sentei aqui, abri o coração. Abri e falou, pastor Sinésio, está assim, pastor Sinésio. Misericórdia, me ajuda. Começou, algo começou no nosso casamento, já corri lá. Viemos aqui, Deus falou no nosso coração. Voltamos para casa, oramos e Deus curou. Então tem que ser assim, temos que fazer isso.
mas tem que ir de peito aberto mesmo, né? De peito aberto. Procure um homem de Deus, uma mulher de Deus, um casal, para que possa ajudar. É um processo difícil, mas Deus tem a solução para tudo, meus irmãos, para tudo. Ele morreu naquela cruz, foi para isso, né? Para nos salvar, para nos levar para o céu. Amém. Hoje à noite o tema da pregação será a família que se comunica. Então venham, que vai ser um tema bem interessante a respeito desse assunto. Mais uma. Vocês fazem culto doméstico? Poderiam nos dar dicas de como implementar essa dinâmica espiritual na nossa família? Nós estamos devendo o culto doméstico, né? Faz um tempinho que nós não fazemos juntos o culto, tá? Mas essa conversa ali, vamos dizer assim, de maneira intencional, ela é realizada quase todos os dias em casa. Mas para o culto doméstico, o que nós já fizemos e deu muito certo? Nós escolhemos um dia da semana, que no nosso caso era na quinta-feira, e que não tinha daí televisão, nem celular, era o dia da família. Então, a gente usava esse tempo para lermos a Bíblia, conversarmos um pouquinho ali, e aí a gente fazia a noite de jogos de tabuleiro, entendeu? A gente finalizava, jantava junto e fazíamos uma noite aí depois de jogo de tabuleiro. Então, esse era um tempo muito importante, muito precioso. Por que nós não podemos deixar, não podemos perder, né? Eu sei que cada um de nós tem aí as suas demandas do dia a dia, porém, nós estamos vivendo dias, momentos muito difíceis, onde a igreja está sendo, né, confrontada a todo momento, a nossa vida cristã também, né, nós estamos tendo essa confrontação ali todos os dias, da nossa fé, de quem nós servimos, e se nós não estivermos fortalecidos dentro da nossa casa, tudo pode se ruir, porque o inimigo está querendo atacar as famílias. Então, essa é a importância do culto doméstico. Não precisa, gente, ser um culto de 2, 3 horas de duração. Se você sentar, né, 15 minutos, mas for 15 minutos bem feito, com intencionalidade, com leitura da palavra, com oração, onde os nossos filhos possam estar enxergando em nós essa busca por Deus, eu falo que já está bem feito. Você já está indo pelo caminho excelente. Precisamos melhorar? Com certeza. Muito mais. Muito mais. Muito bem. Eu sempre costumo falar a respeito desse assunto de culto doméstico, que precisa ter um chato na família, né? Sim. Precisa ter alguém que vai dizer, ó, uma vez por semana ou 2 vezes por semana, independente do que acontecer, a gente vai sentar e fazer. Porque senão a informalidade acaba comendo o compromisso, né? Então tem que ter um chato que vai fazer aquilo ali acontecer. Isso é muito importante. Perfeito, pastor. Mais uma. O que fazer quando os pais são maus e narcisistas? Vou passar para um pastor responder. Quando os pais não são uma bênção, o que os filhos podem fazer? A paternalidade infinita de Deus. Essa é uma palavra que tem batido muito no meu coração no estudo que eu estou fazendo sobre oração. Nós temos um pai, né? E ele é um pai tremendo, né? Um pai amoroso, um pai que cuida. Então, se você não tem essa figura de pai, já pastor, se você não tem essa figura de pai em casa, mas você tem um pai verdadeiro, né? Veja, sempre que nós temos essa dificuldade, nós temos que olhar para Deus, buscar no Senhor, né? Às vezes você tem um tio, às vezes você tem um amigo, né? Que pode chegar e te abraçar e não vai fazer o papel do pai, com certeza, né? Mas às vezes aquele papel, né, do homem, para dar algumas palavras, um abraço, ler uma palavra. Então, assim, a igreja é isso, né, meus irmãos? A igreja, ela nos auxilia muito nesse processo, né? Então, quando você pensar nisso, pensa na paternalidade infinita de Deus. E também a igreja tem muitas referências, né? Sim. Então tem muitos pais sem filhos na igreja que podem ajudar você e muitos filhos sem pai também que você pode se aproximar e ser referência. Então é muito importante isso. Lembro que no início da minha vida cristã tinham famílias da igreja que eram referências para mim, que me ajudaram a entender como que eu queria viver minha família, porque dentro do ambiente do meu lar eu não tinha essa referência, né? Então é muito importante isso também, sermos essas referências. Aqui tem uma específica para o Paulo.
Como ensinar meus filhos a serem flamenguistas e quando crescerem não virarem vascaínos? Gente, não faça isso com seus filhos. Você só faz isso o dia que o Flamengo tiver um estádio. Então, como não tem estádio... Tô brincando. Muito bem, vou fazer a última que eu tenho aqui. Então, se tem mais, Dudu, vê se tem mais alguém, tem alguma pergunta aí, coloca no saco aqui. E essa é a última que eu tenho aqui. Tá certo. Por que muitos pais livram os filhos de todo e qualquer sofrimento? Como isso atrapalha a família? É difícil, né? Muitas vezes a gente quer proteger nossos filhos, como eu já disse aqui, a gente quer livrar eles de tudo e quanto é dificuldade. Mas os filhos nossos, eles precisam aprender, e às vezes aprende no sofrimento, né? Às vezes na dificuldade, nas perdas, né? Teve já exemplo de campeonatos que Felipe perdeu, ele estava indo muito bem, mas ele tem que aprender naquele momento, né? Nem sempre nós vamos vencer, às vezes nós vamos perder. E o que eu aprendo com essa perda, né? Como que eu cresço com isso? Então, a vida é assim, né? A vida aí fora não é fácil, né, meus irmãos? Então, a gente tem muitas perdas, né? Eu já ensinei com eles, eu usei isso, né? Uma demissão e num processo da carreira e que você chega em casa, para o homem é muito difícil isso, né? E agora o que eu faço? Olha para sua família, conta chegando, o boleto é o único que vence. Viu, Cauã? O Vasco não vence sempre, mas os boletos vencem todos, né? Então, é um desespero que dá. Mas aí você tem que buscar em Deus. Meu Deus, o que eu faço agora? Perdi, né? Perdi isso. Jovens, adolescentes, às vezes um namoro, né? O final de um namoro é complicado, às vezes aquilo é tudo para o jovem, para o adolescente. Então, a gente sempre fala isso com o Felipe, né? Sobre o namoro, a responsabilidade, né? A gente sempre fala, Felipe, respeito com a menina. Felipe, assim, assado, né? O Felipe só teve uma experiência de namoro e graças a Deus terminou bem, mas tem namoros que não terminam bem, meus irmãos, né? Tem namoros que é um trauma, uma complicação, a outra pessoa acha que não vai mais viver, e a gente vê exemplos de adolescentes, recentemente teve aqui na farmácia de Londrina, né? Saiu que uma menina começou a namorar outro rapaz, o ciumento foi lá e matou dentro da farmácia. Olha o nível que chega, né? Uma criança que não está ali, né, sendo educada e criada pelo pai, que às vezes você vai perder, né? A vida, a única coisa que você não pode perder, meu irmão, é a salvação em Cristo Jesus. Na verdade, você não perde, né? Se você aceitou Cristo, você está salvo, né? E protecionismo nunca fez ninguém crescer, a gente sabe disso. Só que para mães, principalmente nós mães, é inevitável. Eu falo porque eu sou mãe, gente. E eu amo esses dois aí, ó, demais da conta. Então, claro, a gente sempre quer estar ali, né, protegendo, cuidando. Só que essa é a importância, né, de você ceder um pouco para que, por exemplo, ele passe por aquela experiência, sinta. É super importante que os seus filhos se frustrem, viu? A frustração, ela faz com que depois ele não se torne um adulto doente, entendeu? Emocionalmente, querendo acabar com a vida, ou acabar com a vida dos outros, ou coisas até piores. Então, nós precisamos, sim, orientar os nossos filhos. Elas vão acontecer, né? As dores precisam vir, nos fazem crescer, moldam. Só que, eu gosto sempre de falar, a partir do momento que você instrui o seu filho emocionalmente, biblicamente, né, socialmente, ele se torna um adulto saudável quando ele está na vida adulta. Então, isso é super importante. Quando você não lida com aquela questão, tá chateado, não quer abrir o coração. E o Felipe é de falar muito pouco hoje, assim. Você pergunta, né? Como foi o filme? Foi bom. Só. A Isabela já conta quem estava no filme, quem que ela viu no shopping, o que ela comeu. Então, são temperamentos diferentes. Mas eu já sei, por exemplo, que ele sofreu, que está enfrentando uma situação e que eu tenho que esperar. Porque dias depois, ele sempre me procura para conversar. Entendeu? Aí é o tempo de nós... Olha, Felipe, a Bíblia fala assim, né? Mamãe também já passou por isso, fazia dessa forma, errei. Vamos tentar fazer de outra forma para ver se dá certo agora, tá? Essa comunicação é muito importante. Muito bem, não chegou mais nenhuma pergunta, mas eu quero fazer uma pergunta ao pastor Sinésio, que aqui está, que eu acho que é importante, essa pergunta é importante para nós como igreja, né? Pastor Sinésio, qual o maior desafio de contribuir na educação, na formação de filhos que já são adultos? Nós falamos muitas coisas aqui
sobre filhos pequenos, sobre adolescentes. E eu gostaria que o pastor desse uma palavra nesse sentido. Filhos adultos, quais os desafios? Adultos, casados ou solteiros? Tem que saber, né? Os dois? Porque os casados já saíram de casa, né? É o caso do Rômulo. Os solteiros estão em casa, e os pais loucos que eles casem também. Mas, olha, tudo que ouvimos aqui mostra simplesmente algo fundamental, alicerce. Se você não constrói um alicerce na infância, como é que você vai educar filho adulto, casado ou solteiro? Não, é mais difícil. Essa é uma coisa séria. Se o ensino é pela experiência, então continua vivendo com Deus e transmitindo vida para os filhos, muitas vezes com a boca fechada. Você não precisa falar, você vive. Você demonstra nas suas ações, certo? Aí você ministra aos filhos adultos. Mas já que eu estou com o microfone na mão, pastor, eu preciso dar uma contribuição àquilo que eles falaram ali. E eu sei que eu não queria falar isso aqui, realmente eu não queria falar o que eu vou falar, mas eu preciso falar para uma igreja orar, sabe, para a nossa igreja orar. Há famílias que enfrentam fortes crises desde o casamento ou antes do casamento. E o sofrimento é muito grande dos pais e reflete na vida dos filhos. Sem linguagem, sem fala, reflete, sabe? Então, eu quero dizer aos filhos adultos que estão aqui, se você percebe dificuldade na vida do seu pai em casa, comece a clamar ao Senhor e buscar uma igreja como família, aquilo que o pastor buscou. Você tem uma família cristã aqui e gente que pode muito abençoar você. E ore para os seus pais, né? E se o casamento não está bem, a Denise foi muito forte nisso, alguma coisa de grave está acontecendo. Ou o evangelho não chegou no coração dos pais. Em outras palavras, Cristo não chegou nesse coração. Tem a igreja, ama a igreja, serve a igreja, leia a palavra, pode até amar a Bíblia, mas a palavra não chegou de dentro para fora para provocar transformação. Se a palavra não muda a gente de dentro para fora, não tem casamento, gente. É difícil o casamento, é difícil a educação do filho, é difícil entender a igreja. Você só entende a igreja com o evangelho em você. Do contrário, você vai ver defeito em igreja, defeito em pastor, você vai ver dificuldade. Você vai só ficar reclamando de igreja. E não vai te levar a lugar nenhum. O problema está em você. É claro, a igreja nunca é perfeita, como família também não é perfeita. Então, ore pelos dois, ore pela sua família e pela igreja. Mas aos filhos casados, você precisa saber orientar, porque ele tem uma mulher agora, o caso do meu filho Rômulo, né? Eu preciso ter muita sabedoria com o Rômulo, porque ele é casado, senão eu vou deixar ele numa situação difícil, e minha nora também. Filhos solteiros em casa, eu preciso orar e colocar aqueles limites que vocês falaram, enfim, aquilo que Deus te orientar. Mas uma coisa que eu e Sônia aí falaram de culto doméstico, eu sei que muitas famílias não têm condições, depois que o filho madruga para a escola, nunca bate o horário para ter culto doméstico. Mas, se possível, encontre um dia na semana, que seja domingo, então, à tarde, e realize um culto doméstico. Eu faço esse culto doméstico, sempre fiz com os meninos. Eles saíram, ficou eu e Sônia. A gente ora todo dia e lê Bíblia, exceto quando pula cedo para algum compromisso. Isso faz uma grande diferença. E o que eu quero dizer, se você for começar esse culto, você não vai começar esse culto com muita graça, não. Não tem graça nenhuma. Você pega lá, vamos ler um versículo, cada um aqui, vamos. Agora, qual é o seu pedido? Vamos orar? Vamos. Você vai pensar assim, o que eu estou fazendo aqui? É melhor estaria eu no celular. Experiência minha pessoal de ver o poder do Espírito de Deus no culto doméstico na minha casa sem eu esperar. E, para ser sincero, sem eu buscar aquele poder.
O Senhor veio na palavra, veio na vida dos filhos, que usa os filhos, como vocês têm experiência. Já usou a minha vida, já usou a vida de Sônia ali. Uma das poucas coisas que fiz, que vale para eu falar aqui, porque foi bênção demais, pode consultar meus 2 filhos. Eu e Sônia chegava para ele e dizia o seguinte: olha, vamos falar um para o outro o que está ferindo um ao outro, o que está dando de errado aqui. Eu vou brincar que eu ficava gelado, vou ouvir coisas que eu não queria ouvir, mas eu perguntei, né? E eles falavam, interessante que eles falavam com uma sabedoria que eu nem sei se eu imaginava aquela sabedoria. Ó, mãe, ó, pai, é assim, vocês não estão, erraram comigo naquele dia, assim, assim. E a gente falava com eles também numa boa. No ambiente de culto doméstico. Então, eu queria restaurar isso aí na vida de vocês. Faça um culto doméstico, fora aquele culto pessoal, né? Que você tenha suas conversas pessoais com o Altíssimo. Amém, amém. Amém. Glória Amém. a Deus. Quer complementar alguma coisa, Paulo? Quero complementar assim. Antes eu quero, o Rogério pediu para dar uma palavrinha rapidinho. Irmão, dá um pulo aqui. É só uma coisa simples. Foi falado bastante sobre o trato dos pais com os filhos e é muito importante isso, com certeza. E temos que nos preocupar muito, irmãos. Quem são os amigos dos nossos filhos? Sim. Aqueles com quem ele está, sua roda de amizades. Aconteceu com o Lucas, quando nós viemos para Londrina, em 2005, nós conseguimos uma vaga no Vicente Rijo. E aí, foi bênção, que aquela escola é uma bênção. E nós morávamos lá perto do estádio, casinha de aluguel lá, naquela época. E aí, uma tarde, eu fui levar, o Lucas foi para a escola, coloquei no ponto de ônibus, que eu deixava ele lá para ele pegar o ônibus para vir, não levava na escola, eu deixava no ponto de ônibus, deixei ele lá, beleza, voltei para casa, eu estava desempregado naquele momento. E aí, 3 da tarde, eu falei, vou na padaria comprar um pão para tomar um café, quando ele chegar, tem um pãozinho para tomar um café. Fui na padaria, subi na avenida, ele estava no ponto. 2h30 depois, ele estava no ponto. Eu estremeci, nunca vi isso no meu filho. Cheguei lá, correndo no ponto, falei, o que você está fazendo aqui, Kevin? O que aconteceu? Você não foi para a escola? Rapaz, eu não queria ir para a escola, não. Fiquei preocupado, vamos para casa. Ali nós conversamos um pouco, eu, ele e a Sara, e ele estava com os roxos no braço. Eu achava que ele estava tenso, eu achava que era alguma coisa de estresse dele, né, da escola, não sei. Aí, no dia seguinte, o diretor da escola ligou lá em casa, ligou para nós. Queria uma reunião com a gente lá na escola, que nosso filho ia ser excluído da escola junto com um grupo. Falei, meu Deus, o que aconteceu? Cheguei lá, o Lucas acho que queria entrar no grupo dos meninos da escola, e eles estavam testando ele, e dando murro no braço dele, até onde ele aguentava, de dor. Então, machucava o braço dele. Então, era coisa difícil de suportar. O que eu fui, cheguei, posso conversar com eles? Né? Aí o diretor falou, chamou todos os meninos da classe dele, todos foram lá. E eu falei, meu filho tem a mesma idade de vocês, mesma idade. Ele veio de longe, não é fácil. Né? Irmãos, eu chamei eles para ir em casa. Vamos em casa comer um cachorro quente, jogar um videogame. Trouxemos eles para casa, para conhecer cada um deles, abraçar cada um deles. Irmãos, foi um milagre. Testemunho. Nós fomos embora depois de 2 anos, 1 ano e meio daqui, mais ou menos. O Lucas era o líder deles, né? Jogava vôlei, tinha que chamar o Lucas. Tudo tinha que chamar o Lucas, porque o pessoal chorou muito quando o Lucas foi embora. O Lucas chorou por ter ido embora, porque deixou amizades boas. Então, traga para perto do seu filho, da sua casa, faz um churrasquinho, faz um cachorro quente, que seja. Traga os filhos para sua casa, né? Os amigos dos seus filhos para sua casa, para você conhecer melhor eles. Amém, amém. Então, vamos encerrar? Vou chamar a Isabela. A Isabela pediu para fazer a oração final, né, filha? E para a gente estar encerrando esse momento, não sei se mais alguém quer comentar algo. Pastor, depois se quiser finalizar. Meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer pelo culto de hoje. Eu quero te agradecer pela mensagem que meus pais deram, que a mensagem toque no coração daqueles que estavam precisando. Meu Deus, também abençoe o dia de hoje, porque é o Dia das Mães. Abençoe a todas que estão aqui, todas elas são muito especiais. Em nome de seu Filho Jesus, amém. Amém. Opa. Som. Eu queria pedir uma salva de palmas para o Paulo e para a Denise. Deus abençoe. Muito obrigado, meus irmãos. Fomos Obrigado, muito irmãos. abençoados pela vida de vocês. Obrigado. Podem se sentar, fiquem à vontade, viu? Muito bom. Gente, estamos assim encerrando então a nossa reunião da manhã.